Oi, belezinha, tudo certo com você? Esse vídeo, ele é um corte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2025. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição, beleza? E se esse vídeo valer a pena pra você, não perde a chance de se inscrever no canal, dar aquela curtida que me ajuda demais, maravilha? Vamos pra resolução? Questão 43, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2025. Duas etapas. O gás ozônio presente na estratosfera terrestre protege a vida do nosso planeta do excesso de radiação proveniente do Sol. Você já agradeceu a camada de ozônio hoje por proteger a gente da radiação do Sol? Agradeça. Nos dias atuais, a camada de ozônio é ameaçada pelo uso descontrolado de produtos químicos, entre os quais os clorofluorcarbonetos, CFCs, usados como propelentes e aerosóis. O mecanismo de reação proposto pelos cientistas para a decomposição do gás ozônio é, então, etapa 1, um ozônio sozinho, em equilíbrio, vira um oxigênio atômico solto, mais O2. Aí, esse oxigênio atômico que veio da primeira etapa, na segunda etapa reage com outro gás ozônio, eles reagem e formam duas moléculas de O2. Então o que a gente está tendo aqui? A decomposição do gás ozônio. O ozônio é reagente na primeira etapa, o ozônio é reagente na segunda etapa, está sendo destruído, está sendo consumido e está produzindo o quê? Gás oxigênio. Gás oxigênio não protege a gente da radiação ultravioleta. Aqui, um detalhe, pessoal, vou até pôr na câmera inteira aqui que eu quero conversar isso com você. Esse vídeo a gente vai resolver o exercício até rápido, mas fica até o final porque a gente vai fazer uma resolução detalhada com gráficos que vai valer muito a pena, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse problema da depleção da camada de ozônio ou buraco na camada de ozônio é um problema que a gente até, em certa parte, conseguiu resolver na humanidade, né? Então a gente vê aí mudanças climáticas, dá aquele desespero que não dá para resolver nada, que não dá para mudar nada, mas o buraco na camada de ozônio, né, que é o termo mais comum utilizado, foi um problema aí que a gente conseguiu reverter. Então esse buraco ele estava aumentando nos polos, né, do planeta com o uso dos CFCs, baniram o uso dos CFCs e esse buraco começou a diminuir. E é um problema que a gente resolveu. Então, ações conjuntas, né, ações não individuais, você, aí, não. O Estado chega e fala assim, não vai usar e se usar vai tomar multa, eu vou fechar sua fábrica. O mundo inteiro fez isso, com medidas drásticas e é um problema que a gente está resolvido aí praticamente, tá? Então, ações individuais a gente faz, né? Tenta reciclar lixo, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, mas o que resolve é a ação coordenada, planejada, com o Estado, com as pessoas, todo mundo agindo de forma conjunta, beleza? Então, individualismo não resolveria esse problema do buraco na camada de ozônio. Maravilha? Então saiba disso, é um problema que a gente resolveu, isso dá uma esperança para a gente resolver mais problemas no futuro, como por exemplo mudanças climáticas por uso de combustíveis fósseis. Beleza, né, que aí a gente está vendo aí presidentes no mundo afora que não tá nem aí para isso, até no Brasil inclusive, né, querendo... Tanto o Lula quanto o Bolsonaro também não liga muito para essa questão, né? Desmatamento na Amazônia é altíssimo, baixíssimo investimento, o Ministério do Meio Ambiente não tem dinheiro nenhum, tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Claro que no Bolsonaro foi bem pior, né? Porque ele tinha um discurso de destruição ambiental. Mas os dois aí, né, promove esse discurso, promove essa destruição, né? Um por ação de destruição e o outro por omissão, né? O Bolsonaro age para destruir o meio ambiente e o Lula destrói o meio ambiente por omissão na proteção. Então, você tem que buscar alternativas aí mais à esquerda, né? Porque você sabe que eu fico falando isso no canal, que eu sou comunista, e aí já viu, né? Eu não perco a chance de criticar o Lula e o Bolsonaro, sempre falando que o Bolsonaro é pior. Beleza. E aí, por exemplo, a extração no petróleo na foz do Rio Amazonas. O Brasil tem que explorar petróleo? Tem. Mas ali na foz do Rio Amazonas está super perigoso e vão explorar aquele petróleo só para gerar lucro para os acionistas da Petrobras. A Petrobras é nossa e ela explora o petróleo lá na foz do Rio Amazonas, combustível fóssil. Vai gerar lucro para o brasileiro? Não. Vai gerar lucro para os acionistas da Petrobras, que a maior parte são... fundos de pensão aposentados dos Estados Unidos. Então o pessoal vai explorar petróleo na foz do Rio Amazonas para o Brasil virar potência, ter autonomia na gasolina. Não. Então, complicado. Isso que está sendo discutido hoje, né, aqui em 2025, pelo PT, vários parlamentares defendendo isso. Então é isso que eu estou te falando, né? Os dois aí que vivem brigando, né, a direita e o progressismo, né, que nem dá para falar que o Lula é de esquerda,
ou destrói o meio ambiente por ação ou por omissão, né? É terrível, terrível. Beleza, então vamos continuar. Então, o ozônio, pessoal, como que o ozônio se degrada? O ozônio se degrada formando oxigênio atômico, que é esse oxigênio sozinho, e gás oxigênio. E aí, esse oxigênio atômico reage com outro ozônio e forma 2 moléculas de O2. Beleza. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta sobre a cinética de decomposição do gás ozônio. Aqui, pessoal, a gente vai passar por vários tópicos da cinética química incríveis, tá? Fica até o final que vai valer muito a pena. Se você saiu do vídeo porque eu fiquei falando mal do Lula e do Bolsonaro, você vai perder uma ótima resolução. Vamos lá. A espécie atômica O é um intermediário ativo instável porque não aparece na equação global. Então, pessoal, isso daqui é verdade. O oxigênio atômico é um oxigênio sozinho, ele aparece na primeira equação, então ele não existe. A primeira etapa produz esse oxigênio atômico. A segunda etapa consome esse oxigênio atômico, então ele é um intermediário. Ele é um produto da primeira e um reagente na segunda. Se você fizer a equação global aqui, o que a gente vai ter? Esse O3 com esse O3 dá um total de 2 O3 nos reagentes. Esse O corta com esse, e a gente tem 1, 2, 3 O2 no produto. Então a gente tem o ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta, se degradando em gás oxigênio. Na equação global não aparece o intermediário. Por quê? Porque ele é um produto na primeira equação e um reagente na segunda, ele some. Então sim, ele não aparece na equação global e ele é um intermediário instável. Por que ele é instável, pessoal? É um oxigênio sozinho. O oxigênio quer ficar sozinho? Não. Ele quer fazer ligação química, quer se ligar com oxigênio, quer se ligar com alguém. Então ele não vai ficar lá como átomo sozinho. Então ele é um intermediário ativo instável e não aparece na equação global. Marcou A, acabou. Você faz a questão, classifiquei como média por causa disso. Você faz a questão ali em 1 minuto. Mas na nossa resolução detalhada, a gente vai ver classificação de reações, catalisadores, curva com energia de ativação com catalisador, curva sem catalisador, então fica aí. Os coeficientes estequiométricos para o ozônio e para o oxigênio na equação global são respectivamente 1 e 2? Não. É 2, ó, aqui em azul, 2 e 3. 2 ozônio vira 3 gás oxigênio. A velocidade de decomposição do gás ozônio é o dobro da velocidade de formação do gás oxigênio? Não, pessoal. Ela não é o dobro. A velocidade da reação, você pode falar assim, a velocidade dessa reação é tal. O que é velocidade? É a taxa de consumo dos reagentes pelo tempo ou a taxa de formação dos produtos pelo tempo. Então aqui eu coloquei uma quantidade em mol, 0, 1, 2, 3, coloquei aqui uma quantidade e coloquei o progresso da reação em T. O que a gente tem? A gente tem 2 ozônio, então vou começar aqui no 2, 2 ozônio sumiu, então 2 ozônio consumiu. No final da reação, num tempo T, o que vai acontecer? Esse 2 ele vai lá para baixo, então 2 ozônio foi lá para 0. Então qual que é a velocidade do ozônio? Ele está sendo consumido, então sinal negativo. Aqui eu não coloquei escala, tá? Mol, não coloquei. Milimol, não coloquei nada. Então é menos 2, por quê? A velocidade da reação é a variação da concentração, a velocidade média da reação em relação a alguém. Então a gente vai fazer em relação a qual substância? Em relação ao ozônio que eu fiz de verdinho aqui. É a variação da concentração no tempo. Então eu criei um gráfico para você visualizar melhor. Ele vai sair de 2 e vai para 0. Então a velocidade da reação em relação ao ozônio é menos 2, porque consome os menos 2, num tempo. Aqui podia ser 1 minuto, 60 segundos, 1 hora. É menos 2 dividido por esse tempo que eu não quis colocar. E o O2? O O2 ele sai de 0 e forma e vira 3 no final da reação das duas etapas. E aí o que acontece? Formou 3 dividido no mesmo tempo. Então no mesmo tempo que diminuiu 2 do ozônio, formou 3 do oxigênio. Essas velocidades aqui, uma é o dobro da outra? Não. Uma é menos 2 dividido por T, outra é mais 3 dividido por T. Isso é uma é o dobro da outra? Não. Beleza? Então elas não são o dobro uma da outra. Maravilha. A etapa lenta do processo é uma reação monomolecular. Isso daqui é classificação de reações químicas na cinética. Então a gente tem a etapa 1, que ela é rápida, isso aqui acontece rápido, e a segunda é uma etapa lenta, que demora mais para acontecer. Ele falou que essa etapa lenta é monomolecular.
que é uma reação monomolecular? Uma reação monomolecular é igual à etapa 1. Uma molécula só de ozônio, O3, olha aqui na ponta da caneta, uma molécula só de O3 quebra e vira um oxigênio atômico e um O2. Isso é uma reação monomolecular, que parte, o reagente parte de uma molécula só. A etapa lenta ela é bimolecular. Ela parte do ozônio e parte do oxigênio atômico. O oxigênio atômico não é uma molécula, mas ela conta como duas unidades ali, duas entidades moleculares que vão se chocar e formar dois produtos, mas a gente classifica em relação aos reagentes. Tem 2 nos reagentes, é bimolecular. E a reação global, ela é monomolecular ou bimolecular? Ah, só tem ozônio, é monomolecular. Não, são 2 ozônios, é ozônio mais ozônio. Então ela é uma reação global, ela é bimolecular. A gente pode falar também que ela tem molecularidade 2, porque são 2 ozônios formando 3 produtos. Então tem 2 reagentes, ela é bimolecular. Beleza? Outra classificação que a gente pode fazer aqui, pessoal, é falar que esse processo é um processo que ocorre numa reação não elementar. Como assim? Quando a reação tem 2 ou mais etapas, então, por exemplo, eu te mostro isso aqui, ó. 2O3 virou 3O2. Isso daqui é uma reação elementar? Não. Reação elementar é só isso daqui que acontece. Isso daqui é uma reação não elementar, porque primeiro o ozônio vira o O e o O2 e depois outro ozônio reage com o oxigênio atômico e forma isso. Então, quando tem 2 ou mais etapas dentro de uma reação, por exemplo, essa reação global aqui, ela veio de 2, 3, 4 etapas, a gente fala que é uma reação não elementar. Então, é outra classificação que você pode ter quanto à molecularidade e o número de etapas. Então, por exemplo, a primeira etapa é uma reação elementar, porque é só essa etapa aqui. Agora, essa reação aqui é uma reação não elementar, porque ela veio de 2 etapas anteriores. Beleza? E aí, agora a gente vai para a cereja da resolução do exercício, para o ápice, que é ver um gráfico com energia de ativação para essa decomposição com o CFC, que eu falei para você que é um problema que a gente resolveu, e sem o CFC. Agora vai brilhar aqui o exercício, agora vai ficar bom. Ó, a presença do CFC catalisa o processo. Sim, ele é um catalisador e acelera o processo. O CFC liberado lá na geladeira de antigamente, no spray, nesses produtos que tinham clorofluorcarbono, eles catalisam essa decomposição do oxigênio e acelera o processo. É isso que o catalisador faz. Ele acelera as reações químicas. Por quê? Ele eleva a energia de ativação? Não, pessoal. Os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação. O que é energia de ativação? A gente já vai ver. Então, eles diminuem a energia de ativação da etapa lenta do mecanismo de decomposição do gás oxigênio. Então, agora a gente vai visualizar a energia, né, a energia ali de estabilidade desse composto pelo progresso da reação. A reação, pessoal, o que trava ela é a etapa lenta. Por que é o que trava? Como assim? Uma reação, por exemplo, demora 5 minutos para acontecer. A etapa determinante que faz ela demorar esses 5 minutos é a etapa lenta. O que é etapa lenta? Pensa assim, eu tenho um cara fabricando a tampa e outro cara fabricando a caneta. Para fabricar a tampa é etapa rápida. Eu faço a tampa em 1 minuto. Agora, para eu fazer a caneta, eu demoro 5 minutos. Essa é a etapa rápida e para fazer a caneta é etapa lenta, 5 minutos. Qual que é o tempo total para eu preparar a caneta com tampa? Ah, se esse aqui é 30 segundos e esse é 5 minutos, vai ser 5 minutos e 30. Não, beleza, se eu fizer esse e depois eu fizer esse. Só que tudo acontece ao mesmo tempo. Esse formou em 30 segundos, aí depois vai para esse e demora 5 minutos. Então, o que determina o tempo para eu produzir a caneta com a tampa é a etapa lenta, que é a etapa que demora mais. Se eu ganhar tempo aqui, eu vou ganhar tempo no processo global. Claro que se eu produzir esse mais rápido é melhor. Mas nas reações químicas, o que faz a reação andar mesmo, ficar mais rápida, é aumentar a velocidade da etapa lenta. Você vai entender já já. Então, o que a gente tem? A gente tem na equação global 2O3, que tem uma energia, indo para 3O2, que tem uma energia menor. Então ele diminui de energia, por isso que ele se forma. Mas ele se forma direto? Ele não se forma direto. Por quê? Porque não é uma reação elementar. Primeiro esse 2O3, ele vai virar, então aqui eu vou colocar de forma
completa aqui para você. Primeiro esse 2O3 vai virar um ozônio mais o O2, igual a gente viu aqui. E esse oxigênio, olha como que eu coloquei a equação global, eu coloquei de outro jeito. Esse ozônio com esse O2 vai reagir com outro O3. Então, aqui na primeira equação, ó, eu somei tudo, cheguei nessa equação global. Eu posso representar essa equação global colocando o intermediário numa reação aqui, ó. Então eu tenho 2O3, 2O3, 3O2, 3O2. Só que aí no meio do caminho aqui, ó, no meio entre os reagentes e os produtos, eu tenho essa etapa aqui, que é o oxigênio atômico, 2 oxigênios e o O3. Beleza? Então eu coloquei coisas aqui no meio que não tinha na equação global. Então esse 2O3, primeiro ele forma isso daqui. O que vai acontecer? Ele vai sair, ó, vamos voltar. Ele vai sair dessa energia, você vai ter que fornecer ali uma energia, subir o morrinho e produzir esses produtos. Então eu saí de 2O3 e fui para oxigênio atômico, 1O2 e 1O3. Então quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 vezes 3, 6. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2, 3 mais 3, 6. Então tá tudo balanceado bonitinho. Então, o ozônio, na primeira etapa, eu tenho que fornecer uma energia, subir esse morrinho e chegar nesses produtos aqui. Esses produtos são os intermediários. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma segunda etapa para chegar nesse produto de 3O2. A energia que eu tenho que fornecer para eu sair do ozônio e formar o oxigênio atômico, gás oxigênio e um ozônio não fazer nada, a energia que eu tenho que fornecer para superar essa barreira se chama energia de ativação. Então é a energia que eu forneço para eu sair de ozônio, formar oxigênio atômico e oxigênio gasoso, beleza? Eu coloquei um O3 a mais porque para ficar tudo balanceado, já considerando a última equação. E aí o que acontece? Aqui no topo, o que está acontecendo? Eu tenho um desse O3 que ele está instável e ele vai quebrar, esse daqui com a estrelinha, ele está instável, ele vai quebrar esse com a estrelinha em O e O2. E o outro não fez nada, o outro continua aqui. E a segunda etapa vai ser esses intermediários aqui, essa equação, esse procedimento intermediário, superar uma barreirona enorme e chegar nos produtos. Tá vendo que aqui tem uma barreira de energia pequena? Então pensa que você está escalando uma montanha. A primeira etapa, nossa, cansei, mas cheguei aqui. Descansei nesse vale. A segunda etapa, olha o tamanho da barreira que eu vou ter que superar para chegar nos produtos. Como a barreira aqui na segunda equação é maior, a energia de ativação é maior, essa é a etapa lenta. Então, isso que faz a etapa ser rápida ou ser lenta. A primeira etapa ela é rápida porque a barreira da energia de ativação ela tem um valor menor do que a segunda etapa que tem uma energia de ativação muito alta. Então, para você sair desse oxigênio atômico reagindo com o ozônio, aí esse oxigênio atômico tá batendo no... Esses estados de transição, eu vou deixar uma indicação no final do vídeo para explicar melhor do que eles são, tá? Aqui eu não vou comentar com muitos detalhes. Mas esse oxigênio atômico, para reagir com o ozônio, bater e formar os produtos, tem uma alta energia de ativação. Para você superar esse morro, dá muito trabalho, e aí ele vai ser a etapa lenta do processo. Então, 2O3 virou 3O2, tem uma etapa rápida e outra etapa lenta. E aí que entra o catalisador. O catalisador, ele diminui essa energia de ativação da etapa lenta. Eu vou colocar aqui agora, ó, a energia de ativação catalisada por CFC. Ao invés de eu ter que fazer todo esse... Então pensa, ó, você tá aqui, fazer uma analogia com montanhas. Você tá aqui, você tem que escalar essa montanha para chegar na serra e curtir o litoral. Só que ao invés de ter essa serra toda, alguém veio e cavou um túnel aqui, ó. Cavou um túnel para descer muito mais fácil. Então o que você vai fazer? Você vai subir só um pouquinho, descer. Aqui também tem um intermediário com o catalisador, que eu não coloquei para não complicar, e desce. Então é muito mais fácil você descer por esse túnel do que você descer pela montanha. O que acontece com esse túnel? Você tem energias de ativação muito menores. Então olha só, antes no verde, nossa, tinha essa super energia de ativação, que é a diferença de energia daqui, da base, até o topo. Agora a diferença de energia daqui da base até o topo, ó, é uma energia de ativação catalisada muito menor. Aí forma esse intermediário que não formava antes, mais uma energia de ativação bem pequenininha,
e desce. Tá vendo que a energia de ativação, essa barreira entre os reagentes, ó, entre os reagentes e os produtos, tá vendo que essa barreira diminuiu? Então o catalisador faz isso, ele diminui a barreira. E ele diminui a barreira na etapa lenta, que é onde trava a reação de ocorrer. Por isso que quando tem o CFC na atmosfera, pessoal, então tem uma geladeira que libera CFC. Aquele CFC sobe para a camada de ozônio, ele acelera muito aquela decomposição do ozônio em gás do oxigênio e aumenta a velocidade, se eu não me engano, acho que é 20 mil vezes. Fica 20 mil vezes mais rápido a decomposição do ozônio. Ou é 20 ou é 2, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas fica muito mais rápido. E aí foi destruindo, e a gente parou de emitir esses CFCs, o equilíbrio foi se restabelecendo de novo e essa camada de ozônio foi fechando e hoje é um problema resolvido. Então esta curva, pessoal, ela parece complexa, ela é complexa, mas você vê o efeito do catalisador na energia de ativação. E aqui você vê o quê? Quando tem essas paradinhas é porque tem intermediários, né? Então reagentes, produtos. O que eu tenho aqui? Eu tenho um intermediário. Aqui eu tenho em rosa catalisado. O que eu tenho aqui embaixo? Um intermediário com catalisador, que eu não quis colocar. Então tem muita coisa para a gente ver em cinética. Reagentes, intermediários, produtos, catalisadores, classificação de reações, energia de ativação, catálise, como que eles funcionam. A gente viu tudo isso, colocamos um gráfico de velocidade. Puta revisão absurda de cinética química, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vamos para as indicações aqui. Duas questões. Nossa, Gabriel, não entendi nada isso que você falou de intermediário. Caiu intermediário nessa questão aqui do Enem 2023 PPL. Se você olhar, não escorregue nessa questão. Muita gente explicou essa questão como equilíbrio e tal, mas você vai conseguir resolver se você tiver esse entendimento de de intermediário. Essa questão é boa também porque ela fala de subprodutos. Eu vou fazer um gráfico nessa questão, vou falar de reagente, produto, intermediário e subproduto, como que eles aparecem num gráfico de substâncias pelo tempo. Nossa, Gabriel, não entendi nada daquilo de estado de transição. O estado de transição é assim, tem aquela molécula dois átomos, o estado de transição ela está começando a se separar e aí ela fica naquele topo. Nossa, mas dá para detectar, dá para ver essas moléculas no estado de transição? Dá. Teve um químico egípcio, o Ziwale. Esse químico egípcio, ele desenvolveu um equipamento que ele trabalha em femtosegundos e você consegue ver aquela substância se separando antes de formar os intermediários, se unindo antes de formar os produtos, e aí você consegue detectar muito rápido esse estado de transição, que ele existe por uma fração de tempo. Essa questão eu explico isso muito melhor, que é uma questão da FUVEST 2024, e aí você vai entender o que é isso do estado de transição e como que ele fez isso de detectar esses estados de transição. Beleza? Maravilha? Vamos para as próximas questões?